Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série 66 livros. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a segunda carta de Paulo a Timóteo. E se você tem curtido essa série aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Participe conosco aqui nos comentários, que os seus comentários são muito importantes para nós. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas que querem e precisam aprender mais da palavra de Deus. E continuando, o livro de 2 Timóteo é a última carta do apóstolo Paulo por volta do ano 67 d.C. Durante a sua segunda prisão em Roma, pouco antes de sua execução, ele envia essa carta ao seu fiel discípulo Timóteo, que estava na cidade de Éfeso, liderando a igreja em meio a tempos de perseguição e decadência moral. Diferente da sua primeira prisão, quando Paulo ainda tinha esperança de liberdade, agora Paulo está consciente de que seu fim se aproxima. É um texto profundamente emocional e pessoal, onde ele mistura lembranças, conselhos e despedidas. A cidade de Éfeso, com a sua riqueza e paganismo, continuava sendo um campo difícil para o evangelho, repleto de falsos mestres e pressões sociais. Por isso Paulo escreve essa carta não só como um mentor de Timóteo, mas também como um pai espiritual que entrega suas últimas palavras a um filho amado na fé, incentivando a manter viva a esperança do evangelho, mesmo quando o mundo ao seu redor vai se apagando. O tema central de 2 Timóteo é a fidelidade ao evangelho até o fim, mesmo diante da dor, do abandono e da perseguição. Paulo mostra que a vida cristã ela é uma corrida que exige perseverança e coragem. Os versículos chaves resumem bem essa mensagem que Paulo queria transmitir. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. 2 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 3, ele escreve: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Sofre comigo como bom soldado de Cristo. E 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Essa carta é um verdadeiro testamento espiritual. Paulo está prestes a ser martirizado. Ele não lamenta a sua sorte, mas ele celebra a sua missão cumprida e desafia Timóteo a continuar com o mesmo fervor e fidelidade no evangelho. No capítulo 1 desta carta, Paulo lembra a Timóteo a sua fé genuína e o encoraja a reacender o dom de Deus em sua vida. Ele também, Paulo, exorta a não se envergonhar do evangelho, mesmo que isso traga sofrimento. Já no capítulo 2, Paulo compara a vida cristã como a de um soldado, um atleta e um lavrador, que são imagens que mostram disciplina, esforço e perseverança. Ele orienta a ensinar com paciência e firmeza, evitando contendas inúteis. O capítulo 3 é um alerta profético sobre os tempos difíceis dos últimos dias e que muitos se afastariam da verdade e amariam mais o prazer do que a Deus. Paulo destaca a importância das Escrituras como fonte de sabedoria e preparo espiritual, porque como diz em 2 Timóteo 3,16, toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão e correção. Já no capítulo 4, Paulo faz uma das declarações mais marcantes da Bíblia, dizendo que terminou a sua corrida e guardou a sua fé. Ele também pede que Timóteo venha logo vê-lo, revelando a solidão e a humanidade do apóstolo nos seus últimos dias. Então você vê que o apóstolo Paulo, quando ele escreve esta carta, ele sabe que o seu martírio está perto, ele se sente só, ele se sente mostra como realmente humano.
mostra que muitas vezes, por nós sermos fiéis a Deus, nem sempre a vida vai ser justa, nem sempre as pessoas vão estar do nosso lado por nós fazermos aquilo que é certo. Mas nós podemos ter uma certeza, sempre teremos alguém, e Deus ele estará conosco em todos os momentos da nossa vida, porque o nosso sofrimento, nossas aflições, elas não são em vão, pelo contrário, são exemplo de inspiração e fidelidade para muitas gerações. Para que o Evangelho pudesse estar aqui falando com vocês, muitas pessoas entregaram literalmente as suas vidas, entregaram tudo o que elas tinham em prol dessa verdade, dessa fé viva e genuína em Cristo. E era o que Paulo também está transmitindo. A melhor coisa que nós possamos deixar para os nossos filhos, deixar para uma próxima geração, é o nosso exemplo de fé irrepreensível. E o contexto de Éfeso dá mais peso ainda à carta, porque a cidade de Éfeso era um centro de idolatria e filosofia pagã, e a igreja enfrentava ataques externos e internos. Paulo, o Timóteo, que era um jovem pastor, carregava o peso de manter viva uma comunidade sob intensa pressão. E Paulo instrui Timóteo a ser forte, fiel e constante, mesmo quando tudo parece desabar, parece que não vai dar certo, parece que as coisas não andam. E esta carta ela é um grito de um guerreiro que está passando o bastão da fé para a próxima geração que está chegando. A lembrança de que o Evangelho deve ser defendido mesmo enquanto o custo é alto. Em resumo, 2 Timóteo é uma carta de coragem e perseverança, um chamado para nunca desistir, mesmo quando a solidão e o sofrimento parecem dominar. Paulo nos ensina que a vitória não está em escapar da dor, mas em permanecer firmes até o último suspiro, com os olhos fixos em Cristo e a certeza de que a coroa da justiça espera por todos que amam a sua vinda e que são fiéis até o fim. Então Paulo, dando esse exemplo a Timóteo, ele que incentiva Timóteo que também persevere até o final, porque talvez o final seja de morte, seja só, mas o importante é a questão sobre a vida eterna. Todo o Novo Testamento que nós passamos no livro, ela feita a menção da vida eterna. Então que você também possa ter essa certeza e que você possa cumprir a sua missão como Paulo cumpriu a sua. E aí, gostou? Achou interessante? Essa é uma das cartas que particularmente muito mexem comigo, porque quando nos faz realmente olhar para a realidade da fé cristã, amém? E se você chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe aqui nos comentários se você quer acrescentar alguma coisa, ou se houve alguma coisa aqui que eu não falei, participe nos comentários também para engajar o canal, engajar o vídeo, participe aqui porque os seus comentários são muito importantes para nós. E para você, nos vemos aqui no próximo vídeo.